pessoal, aqui quem fala mais uma vez é Daniel, diretamente da Inglaterra, mais especificamente hoje, aqui num lugar chamado Aylesbury. Vocês podem ver aqui o centro, Market Town, né, o centro da cidade, particularmente. Este é a Torre do Relógio, até chegar um pouquinho mais perto para vocês verem. Ele é um monumento novo, de 1876, embora muito bonito. E atrás, logo atrás, é onde fica os juízes, né, a corte aqui do condado, certo? Aqui para vocês mostrando mais um pouquinho, onde acontece o Remembrance Day, né? O dia que eles lembram os mortos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda, e eles aproveitam para fazer o memorial uma lembrança, né, de todos os mortos no geral, embora essa atitude tenha sido pós Primeira Guerra Mundial. Mas hoje, um motivo particular que eu estou aqui para vocês em Aylesbury, para falar num político, já que aqui é de notícias, né, e aborda muito sobre notícias políticas, então nada melhor do que trazer notícias, informações sobre políticos. E hoje quero falar sobre este senhor que está nessa placa, nesse monumento que vocês estão vendo, que vocês verão ali. Ele, nada mais, nada menos que o Benjamin Disraeli, um dos, se não o principal membro, né, do Partido Conservador em 1800. Aqui ele basicamente reformou todo o partido Tory, né? Se hoje existe tem um pouco de pombo em cima, mas se hoje existe um partido conservador aqui na Inglaterra, dos moldes com os quais conhecemos, se deve a este homem. Esse homem que foi primeiro-ministro 2 vezes aqui na Inglaterra, né, no Reino Unido, e ele ficou aproximadamente 40 anos servindo como membro do parlamento por Buckinghamshire, no condado de Buckingham. Aqui Aylesbury é um centro, né? Mas a história de Aylesbury eu conto outro dia, tá bom? Hoje praticamente eu vou contar história sobre ele, alguns detalhes, que realmente são muitos detalhes. A vida política eu conto hoje, a vida particular eu conto hoje, eu conto outro dia, na verdade, uma outra oportunidade, caso assim vocês queiram, tá certo? Bom, vou mostrar perto para vocês lerem a placa. O que está escrito aqui, ó? Benjamin Disraeli, Earl Beaconsfield, nasceu em dezembro de 1804, morreu em 1881. E mostra que ele foi o primeiro-ministro, aqui o membro do parlamento de Buckingham, né? Foi, na verdade, eu errei a data, tá? São praticamente aproximadamente 30 anos. E como primeiro... aqui. Estava muito escuro, desculpa. E aqui como primeiro-ministro por 2 oportunidades. Bom, pois bem. Benjamin Disraeli, ele era um homem muito eloquente, muito importante aqui. E ele foi encorajado pelo primeiro-ministro naquele momento, né, chamado Bill, para que ele entrasse na política. E de fato ele entrou. Vou dar mais uma volta aqui na cidade para vocês verem, tá? Depois a gente volta ali. E ele entrou na política, só que ele não conseguiu um cargo grande no governo. Então ele não gostou, se tornou meio que uma oposição interna. Ele era um homem muito inteligente, escreveu inúmeros livros, inclusive, o que eu vou contar agora, ele escreveu num livro, a tradução seria Nova Geração, digamos assim, Youth Generation. O que acontece? Dentro do Partido Conservador, naquele momento, né, nos stories, tinha um alinhamento, digamos assim, com o Partido Liberal para que algumas pautas, né? E
ele não gostava disso, ele achava que precisava de uma renovação. Ele e outros membros, né, do Partido Conservador. Então, o que ele fez? Ele escreveu um livro contando exatamente esse relato. Aliás, alguns dos livros dele foram contando a história do que acontecia nos bastidores do Partido Conservador aqui da Inglaterra, as políticas da Inglaterra, alguns deles satirizando o Partido Liberal, que era um partido de, digamos assim, de esquerda aqui, sempre foi, na verdade, né? Nunca escondeu, sempre foi o partido, entre aspas, com mentalidade revolucionária, anti a tradição, anti o Império Britânico, anti as pautas, entre aspas, moralmente conservadoras, se é que nós podemos dizer assim. Então, esse grupo Youth Generation, dentro do Partido Conservador, eles falaram que estava na hora de mudar, e eles literalmente mudaram. Na primeira oportunidade eles derrubaram essa ala, né? Depois de vários encontros eles derrubaram o Peel Gladstone, William Gladstone, que era o principal, era o líder, né, do Partido Liberal. Inclusive a maior rivalidade da história entre o Partido Conservador e Liberal, aliás, a história política britânica foi entre Disraeli e William Gladstone. Eles eram grandes rivais, tinham respeito mútuo entre eles. Entretanto, era uma rivalidade muito grande, né? Então, o Benjamin Disraeli, ele derrubou, entre aspas, o governo do Peel, assumiu por um curto período de tempo. Depois, uma série de acontecimentos, o Partido Liberal, William Gladstone, ficou por aproximadamente, vamos falar mais ou menos, uns 6 anos. E o Benjamin Disraeli, então, o que ele fez? Ele teve a oportunidade, a convite da rainha, de assumir como primeiro-ministro e dissolver o parlamento. Só que ele não quis. Ele falou que seria muito trabalhoso dissolver o parlamento. E ele não queria esse peso, né, essa marca. Então o que ele fez? Ele recusou, preferiu alinhar o Partido Conservador por dentro. E assim que ele alinhasse o Partido Conservador, e de fato ele fez, ele concorreria para as eleições como primeiro-ministro, e ganhou assim de uma forma absurda. Então ele literalmente fez o trabalho de casa, digamos assim, interno, estruturou todo o Partido Conservador da forma como ele queria, como ele entendia. É claro que ele tinha esse grupo que eu avisei por trás, dando suporte, né, intelectual e político. E depois disso que ele organizou, ele escreveu, né, o Toryism, né, o Toryism, no caso, né, que é um One Nation Toryism, One Nation Conservatism, que ele diz que é a unificação, entre aspas, dos conservadores, dessa mentalidade conservadora, e não apenas que ficassem palavras ou como oposição, esse jogo de eu defendo algo e de acordo com a circunstância. Então ele que foi fundamental nessa definição do One Nation, né, que ele fala sobre os conservadores, entre aspas, embora a palavra um pouco controversa para utilizar, mas ele, entre aspas, ele democratizou o Partido Conservador por dentro, é que a gente pode falar. Então os membros, né, do Partido Conservador puderam votar no primeiro-ministro, no parlamentar. O que nós conhecemos hoje é que os membros, né, dos partidos conservadores podem votar, quem fez foi Benjamin Disraeli. Então, muito entre aspas, o que a gente considera hoje, né, como democracia na política, aqui ao menos também se deve ao Benjamin Disraeli. Bom, pois bem, ele depois disso ele sumiu por alguns anos, ele ficou muito doente, e por ser muito amigo da rainha Vitória, muito amigo mesmo, ela realmente tratava como pessoa muito próxima. Ela o convidou para que ele assumisse a Casa dos Lordes. Foi aí que ele conseguiu o título, né, de Earl de Beaconsfield. Foi aí que ele se tornou, né, o chefe da Casa dos Lordes, o representante das Casas dos Lordes, já quando estava muito mal de saúde, pois a Casa dos Comuns realmente demandava muito tempo. Ele tinha bastante influência em vários grupos mesmo. Eu sugiro que vocês busquem
Vários grupos estavam por trás dele, é interessante. E ele era um literato, ele escreveu muitos e muitos livros, como eu disse, sobre política, sobre ele se definia como político, como conservadorismo, sobre literatura. Muitos dizem que eram biografias dele, do que ele mesmo via durante a política do dia a dia. E durante esse processo, né, é interessante. Eu vou falar para vocês procurarem um pouquinho mais sobre isso, que é melhor não comentar aqui, tá bom? Vou dar 3 citações dele que eu acho que valem a pena, que valem a pena, sobre as questões políticas, e depois eu encerro o vídeo e quem sabe a gente não traz mais informações sobre ele, tá bom? Bom, a primeira situação dele, ele diz o seguinte, eu tenho que pegar o nome do livro depois para vocês, mas depois a gente deixa abaixo na descrição. Ele diz que o mundo ele é governado por pessoas que as pessoas nem imaginam, traduzindo, né, por pessoas que a gente nem imagina, que estão por trás da cena. Que o que nós vemos, teoricamente, seria não vou dizer um teatro, mas as pessoas não imaginam quem realmente controla o mundo por trás das cenas. Foi uma das primeiras frases, uma das citações que ele fez. A segunda que eu quero trazer hoje aqui é a seguinte: um parlamentar liberal comentou com ele, disse que ele morreria ou engasgado, né, ou envenenado. E ele respondeu para ele: caro senhor, isso depende se eu engolirei as suas políticas ou se dormirei com sua esposa. Então, enfim, essa foi a segunda citação do Benjamin Disraeli, o homem que hoje o Partido Conservador deve algum mérito, né? Deve-se particularmente a ele esse conceito, ele é bem aclamado aqui. Curiosidade à parte, ele foi o único primeiro-ministro judeu que a Inglaterra, que o Reino Unido já teve, tá? Então, só para comentar com vocês esse detalhe, tá bom? Então, vou ficando por aqui com essa homenagem aos que morreram nas guerras. Por favor, se quiserem, comentem se querem mais informações sobre ele. Inclusive, existe a possibilidade até de ir até onde ele morava, né? Onde ele tinha mansão, que era aqui próxima, na verdade. Uma outra oportunidade, quem sabe a gente possa trazer, caso vocês queiram, tenham interesse. Lá ele também está enterrado lá. Na verdade, eu disse que eu comentei que ele era judeu, mas a família dele era de judeus e ele se converteu, né, ao cristianismo anglicano. Então, só para deixar isso claro, mas sim, ele tinha esse background, né, histórico. E aqui, então, caso queiram, deixe seu comentário, like, curtidas, compartilhamento com seus amigos, com seus inimigos. Por favor, comente se queiram que a gente vá lá, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus.